regar o jardim, para animar o verde, dar água às plantas sedentas, dê mais que o bastante. E não esqueça os arbustos, também os sem frutos, os exaustos e avaros. E não negligencie as ervas entre as flores, que também têm sede. Nem molhe apenas a relva fresca, ou somente a ressecada. Refresque também o solo nu. Olá, bom dia, meus amigos. Boa manhã de domingo. É com grande alegria, também uma boa expectativa que a gente inicie essa manhã, depois de 2 dias de fórum bastante intensos e, ao meu ver, bastante proveitosos. Eu só lembro para vocês que nessa última mesa redonda que a gente vai acompanhar hoje, é possível acessar a tradução simultânea. Quem está no desktop ou no laptop tem um globo na parte de baixo do seu vídeo. Acessem, cliquem nesse globo, que vocês vão poder escolher a tradução, seja ela do português, do italiano ou do espanhol. Estamos ao vivo para todo o Brasil, estamos ao vivo para toda a América Latina, e é possível também, ao final do chat da mesa redonda de hoje, fazer perguntas para os nossos convidados. E a maneira de fazer essas perguntas é justamente usando o chat da sala do Zoom. Esse percurso que a gente fez até aqui foi um percurso muito rico. A gente viu na sexta-feira como que assuntos como economia e tecnologia impactam o mundo do trabalho. No sábado, a gente teve a oportunidade de interagir com Vitadini e com amigos no relançamento do livro Eu, o Poder e as Obras. Ontem à tarde, Emanuele Forlani nos ajudou a entender, a partir da perspectiva do meeting de Rimini desse ano, como que, diante dos desafios do trabalho, é importante e possível dizer eu, a coragem de dizer eu, o protagonismo do profissional que precisa se adaptar, que precisa se reinventar diante de desafios constantes e cada vez maiores, né? E ao final do dia de ontem a gente teve uma grande oportunidade de debater temas que importam objetivamente na nossa vida: tecnologia, mundo do trabalho, trabalho remoto, empreendedorismo, com especialistas em mesas paralelas do Hot Café. Hoje vamos receber essa mesa final da CDO. Eu vou chamar aqui a pessoa que vai conduzir essa mesa, mas o grande tema dela é a ajuda que a CDO pode nos dar nesse contexto todo. A CDO como lugar de ajuda, mas eu quero, para falar sobre a mesa e apresentar os convidados, eu quero chamar Olimar Oliveira, nosso grande amigo, administrador, economista, sócio da OP Global, especializado em comércio exterior, né, e internacionalização de empresas. Olimar, a mesa é tua, bem-vindo e bom trabalho. Muito obrigado, Fabiano. Muito bom dia a todos. Agradeço o convite para estar coordenando esta mesa. Queria já, muito brevemente, dizer que esses dias, após dias intensos de trabalho, como você bem relatou, desde sexta-feira, né, onde a gente pôde aprofundar inúmeros temas e assuntos que dizem respeito à nossa realidade do momento, eu estava pensando, né, como muitas vezes a riqueza desses dias podem se ofuscar quando a gente começa a segunda-feira com os inúmeros desafios que a gente tem para enfrentar no nosso trabalho, né? Nós ainda estamos num momento de pandemia, pelo menos no Brasil, ela não foi ainda de todo superada. A gente tem um contexto de muito desemprego, tem muitos amigos que estão aí
atravessando dificuldades, ou a própria empresa que ainda não conseguiu superar essa revolução que a gente tem vivido nos últimos, pelo menos nos últimos 2 anos, né? Muitas vezes parece que o tédio domina a nossa semana de trabalho, né? E isso vem até me perguntar como manter viva a esperança diante de tantos desafios, né, que a gente tem enfrentado. Então, a CDO se apresenta justamente como uma ajuda, como um lugar, uma ajuda concreta para que o sujeito possa ser protagonista, possa dizer eu e enfrentar esses desafios todos de cabeça erguida, né? Então, a proposta dessa manhã, como você dizia, era ouvir o testemunho de alguns amigos para os quais a CDO foi, de fato, uma ajuda muito concreta, um momento difícil que eles atravessavam. E isso é muito encorajador para todos nós, né? Após os testemunhos desses 2 amigos, a gente vai ter um diálogo com o Guido Bardelli, o atual presidente da Companhia das Obras na Itália, e eu começo já apresentando os dois brasileiros, e depois também o Guido, para que a gente possa começar a nossa conversa dessa manhã. O primeiro testemunho, a ideia é que seja uma colocação da nossa amiga Luciana Batista Mariella, uma advogada tributarista, mora do Rio de Janeiro, e que é sócia do escritório de advocacia Godinho e Mariella, Sociedade de Advogados. Mãe de família, e que vai contar para a gente aqui a experiência dela nesses últimos anos, e que é muito ilustrativo daquilo que eu dizia agora na introdução. Depois eu apresento os outros 2, e a gente continua aí a nossa conversa. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia a todo mundo que está aqui com a gente essa manhã, né? Queria agradecer primeiro a vocês, né, que estão de frente da CDO, por todos esses anos, também por esse último fórum, que, como sempre, é de grande ajuda. Agradecer pelo convite, né? Eu espero atender a expectativa, Edmar, para ser sincera. Bom, vou tentar ser breve, tenho 10 minutos, né? Eu queria contar, assim, quando vocês me fizeram esse convite, né, para vir aqui falar da minha experiência, daquilo que eu tenho vivido profissionalmente, que é muito paralelo com a história que eu tenho na CDO, passou um filme na minha cabeça, né? E é impossível para mim pensar na minha construção profissional até aqui, né? Porque ainda tem muita coisa para viver, mas não desassociar, né, isso da CDO, né? Porque o que eu construí até aqui foi junto com a CDO, né? A CDO construiu a Luciana até aqui, profissional. Então, eu lembro do primeiro fórum, a primeira vez que eu fui ao fórum, em 2012, em Belo Horizonte, né? Um convite que foi feito pelo Felipe Luca Novara, na época, e eu não entendia muito bem o que era a CDO, né? E fui um pouco cética, porque eu pensei, como é que podem me ajudar, né? Na minha vida do trabalho, no meu dia a dia, né? Eu estava começando a formar equipe, eu tinha ganhado, né, digamos assim, um estagiário, né? Me deram um estagiário, e eu lembro que eu não sabia o que fazer com ele, né? Eu falava assim, gente, o que eu vou fazer com esse garoto? E agora, né? A parte técnica estava muito fácil, mas gerir aquela pessoa, e era uma única pessoa, né? Gerir ele estava muito difícil, né? A gente não se entendia, enfim. Eu não entendi o que estava fazendo, né? De fato. E no primeiro fórum com o Bernard, né? Foi impressionante, assim, porque eu lembro que eu voltei para o escritório na segunda-feira, inúmeras coisas já fui colocando em prática, né? Porque é verdade que a gente tem hoje em dia, a gente tem muitos coaches, né? De gestão, mas partindo daquilo que eu tinha encontrado, né? Como eu gostaria de... A CDO me mostrou mais do que como eu deveria gerir, mas como eu gostaria de ser gerida, né? Da forma como eu gostaria de ser olhada, da forma como eu gostaria de ser... levar em consideração no ambiente de trabalho, né? Enfim, 2012 foi esse primeiro fórum, depois, um ano após ano, eu fui construindo, né? Fui construindo aquilo que eu
que eu queria como ambiente de trabalho, né? Não foi no primeiro fórum, né? Eu lembro que foram vários anos, né? A gente tem, inclusive, um fórum aqui no Rio de Janeiro, que foi muito legal, que eu levei o escritório inteiro, na época, o meu chefe, inclusive, do escritório foi, e eu fiz até uma pergunta, né? Ah, como gerir para cima? Porque para baixo eu estou entendendo melhor, mas assim, como gerir para cima, né? Alinhar essa expectativa entre mim e o meu chefe, porque era uma coisa que parecia uma utopia, um fórum, eu ia cheia de gás e voltava um pouco desanimada, tentando, obviamente, para baixo, mas eu tinha alguém em cima, né, que me dava ordens, né? Diferente daquilo que eu acreditava, né? E eu fui fazer essa construção quando, em 2016, acho que foi o primeiro Fórum de São Paulo, salvo engano, era um tema que eu fui muito cética, porque era uma carta sobre o bem comum do Papa, né? E aí, eu ainda como católica mais consumida, digamos assim, pela mentalidade comum, me perguntava, cara, o que o Papa tem a ver com aquilo que eu vivo no meu ambiente de trabalho, né? Com o meu chefe, que às vezes parece que é uma loucura, com o meu subordinado, que muitas vezes não parece que não sei, né? Enfim. E eu lembro que foi um fórum assim decisivo para minha carreira, né? Foi decisivo para mim. Teve uma palestra do Carlos Ferreirinha, que teve um certo momento, né, ele falando como ele era naquele ambiente de trabalho dele, do bem comum, né, da forma como ele exigia, mas também da forma como ele gastava tempo com aquelas pessoas, né, para que elas se desenvolvessem. E aí, de uma certa altura, ele falou assim, olha, não abram mão da sua verdade. E aquilo assim me atingiu de uma maneira, eu falei assim, caramba, eu não posso mais abrir mão da minha verdade, assim, eu já encontrei a minha verdade, né? A minha verdade foi construída até aqui nos últimos anos. Não dá mais para viver sem isso, né? Foi então que eu decidi, na verdade, naquele fórum eu decidi que eu sairia do escritório que eu estava há 6 anos, né? 6 anos. Mas, de verdade, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer. Eu sabia que eu queria viver isso que eu tinha construído, que eu tinha certeza que tinha um lugar também para eu viver aquilo, né? Então, saí de lá, fui para um outro escritório. Assim, para vocês entenderem, né? Trabalhei em escritório grande, trabalhei no terceiro maior escritório tributarista do Brasil, trabalhei em escritório pequeno, comecei escritório de 6 anos, comecei do zero. Trabalhei num dos maiores escritórios de petróleo e gás aqui no Rio de Janeiro, né? Eu gerenciava um passivo de 5 bilhões de reais. Então, assim, passei por tudo, né? E é impressionante como no ambiente de trabalho é uma dificuldade da gente encontrar um tesouro mesmo. Então, foi quando em 2016, no final de 2016, eu falei assim, olha, beleza, o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir um escritório. Vou partir para a carreira solo. Eu estava nesse escritório de óleo e gás, né, gerenciando esses passivos muito altos, tinha um salário muito bom, mas eu falei assim, olha, não vai dar, vamos ver o que vai acontecer, deixa eu apostar nisso, né, comparando com alguns amigos, entendi que era o momento de tentar uma coisa diferente, tentar um escritório meu. Em 2017 comecei no escritório, né, e aí eu lembro que depois a gente teve um fórum que foi muito legal também em São Paulo, que falava sobre essas novas tecnologias, né? Já falava sobre esse novo mercado, né? Olha como é interessante, que logo depois veio a pandemia, assim, a gente nem sabia. E eu comecei naquele fórum a pensar em algumas alternativas, né? Nesse meio tempo, de 2012, já nesse período, 2016 eu casei, né? Eu era solteira em 2012, casei em 2015, então em 2016, quando eu resolvi abrir meu escritório, eu casei. E aí eu lembro que nesse fórum dessas novas tecnologias foi muito bom para mim, porque eu tinha um escritório no centro, né? Estava sozinha no meu escritório, lá no centro, e nesse meio termo, quando a gente fez esse fórum, eu engravidei do meu primeiro filho, né? E eu pensei, nossa, eu quero estar próxima do meu filho, né? E eu usei muita coisa que eu aprendi naquele fórum, por exemplo, para fazer um home office, né? Antes da pandemia eu já tinha começado o home office, né? E aí, nessa questão não só de gestão, na CDO, eu aprendi assim, que, com a forma como eu queria entregar também meu trabalho. E isso, em algumas empresas, é muito difícil você entregar também o trabalho como você quer entregar, naquilo como você gostaria de entregar, sendo que você não é o cabeça da coisa, né? Assim, é muito difícil, né? Apesar de durante 6 anos, que o tempo que eu estava naquele último escritório, também no outro escritório que eu fiquei 1 ano, eu sempre tentei associar aquilo que eu aprendi na CDO também no meu ambiente de trabalho, né?
Então, em 2017, eu acabei abrindo meu escritório, logo depois, eu tendo um sócio, né? E aí, gente, aconteceu de tudo, né? Eu engravidei, eu tive filho. Assim, só para encurtar o negócio, eu fali nesse meio tempo, cheguei no fundo do poço, pensei, cara, e agora? O que eu fiz da minha vida? Ferrou, né? Porque eu estava endividada, estava com um bebê pequeno. Em casa, meu marido ficou enlouquecido, né? Porque foi, como é que você, enfim, aquela coisa toda, né? Quem é a casa, quem pode entender. E na hora que me fizeram uma pergunta, assim, olha, o que você vai fazer agora? Eu pensei, né? Falei, olha, eu não tenho o que fazer, né? Eu estou grávida de 7 meses, eu não tenho como voltar para o mercado de trabalho, ninguém vai me aceitar. Eu vou continuar aqui, eu vou ter que continuar trabalhando, porque eu tenho que pagar as contas, assim, não tem o que fazer, né? Então, assim, com um padre amigo meu, né, e o Dom Paulo, falei, olha, é olhar a realidade, vamos olhar para a realidade. O que eu tenho hoje aqui diante de mim? Realidade. Então, eu vou pegar tudo aquilo que eu aprendi nesses últimos anos, vou olhar para a minha realidade, que é manter o escritório, continuar com o escritório, pagar as minhas dívidas e sobreviver. Beleza, vamos partir daqui. Chorei durante uma noite, assim, vou chorar tudo que eu tenho para chorar de uma vez só e vou em frente. E aí, com a ajuda também de alguns amigos, eu fui continuando, e assim, os milagres foram acontecendo, impressionante, né? Como os milagres foram acontecendo, porque os clientes vieram. No final do ano, isso foi em 2019, tá? No final do ano, por incrível que pareça, eu já tinha pago todas as minhas dívidas e estava fechando a conta no azul. Falei, cara, isso é impressionante, isso aqui não existe, né? Mas ele já era um sinal do que o Senhor tinha me prometido. Porque lá atrás, quando eu estava também no fundo do poço, eu pensei, o Senhor me fez uma promessa, né? Eu vou continuar com essa... Eu falava assim para o Senhor, eu falei assim, olha só, eu não sei que caminho você está fazendo comigo, mas eu vou confiar, eu prefiro continuar confiando em você. Continuo confiando em você. E aí o escritório foi caminhando bem, engravidei da minha segunda filha, logo depois tive a Madalena, né? Tem um Carlos de 2 anos e a Madalena de 1 ano. E agora, recentemente, fundi o escritório, né? O meu escritório Mariela fundi com o escritório Gudinho, por isso é Gudinho e Mariela Advogados, Sociedade de Advogados, que foi um professor meu em 2 pós-graduações. E interessante, porque eu não queria mais sócio, né? Eu tinha tido uma experiência muito ruim com sociedade, falei assim, olha, eu não quero mais saber de sócio, nunca mais. E aí, quando ele me procurou, ele me fez assim, nunca imaginei que ele tinha me procurado para fazer uma proposta de sociedade mesmo, né? Não é aquela associação, nem nada disso, é uma sociedade verdadeira. Nunca tinha imaginado que ele me fizesse esse tipo de proposta, já tinha tido assim, olha, não quero mais saber de sócio, algumas outras pessoas me fizeram a proposta, eu não aceitei. Mas ele chegou para mim e falou o seguinte, falou assim, olha, Luciana, eu estou te procurando, a gente chegou a trabalhar uma época juntos em um desses escritórios que eu passei, né? E eu estou te procurando porque eu sei a forma, mais do que a parte técnica, que eu sei que você é boa, mas porque eu sei dos seus valores, eu sei que você é católica, eu sei da família, eu sei como a forma que você trabalha, e é isso que está me interessando, porque eu já fechei várias sociedades, me dei muito mal também, e o que mais me interessa é você, assim, né? Você enquanto pessoa, mas o que interessava mais era eu enquanto pessoa. E aí, quando ele falou isso, eu falei assim, olha, falei para ele, eu tinha acabado com essa ideia de sociedade, mas deixa eu dar uma pensada, né? E aí fui conversar com o Dom Paulo, fui conversar com o Padre Álvaro, conversei com meu marido, conversei com a minha fraternidade, né? E aí a gente ficou durante um mês inteiro conversando, verificando se era mesmo uma possibilidade. E aí a gente acabou fechando a sociedade, né? Tem 3 meses aí que a gente começou nessa fusão. Mas esse caminho todo que não foi fácil, e obviamente não cheguei no final da linha ainda, né? Tenho 36 anos, né? Sou muito nova. O que mais me dá forças, assim, nesse tempo todo, né? De passar no que eu passei e continuar, de ter um lugar, viu? Outro dia alguém perguntava assim, mas de onde você parte? Qual é a sua origem, né? Para mim é muito claro, assim, de onde eu parto, de onde é a minha origem, né? Daquilo que eu desejo de ter como ambiente de trabalho, né? De como eu quero estar com as pessoas, né? Por isso, hoje em dia, tem gente que não gosta, mas eu gosto muito de estar com os estagiários, por exemplo, né? Gosto eu de estar diretamente com eles, assim, de gastar tempo com eles, né? De fazer jantares na minha casa e chamá-los aqui para a gente conversar, né? Chamo a Rita, chamo o Dom Paulo, chamo alguém para estar com eles, assim, porque aquilo que eu desejo como mais de vida também no trabalho, eu desejo para aqueles que trabalhem comigo, né? Então, assim,
Eu fico pensando assim, quem me dá essas pessoas no ambiente de trabalho, né? Quem me dá o cliente? Quem me dá o trabalho, né? Quem me dá isso aqui, né? E ter feito também um caminho de juízo, né? O André que está aqui talvez lembre bem assim como foi lá no início, né? O André acompanhou tudo desde o início, o André Pasquim. Então, no início foi muito ele me ajudando a fazer esse caminho de entender o que é o trabalho para mim, né? Então, eu achei muito bonito ontem quando o Vitadini falava dessa mudança de cultura, né? Dessa mudança de juízo, desse crescimento, dessa construção do juízo também do ambiente de trabalho. Aquilo que o Vitadini falou ontem foi assim, sensacional. Para mim, foi o ápice, né, daquele encontro desses dias, né? Porque foi isso, assim, a CDL foi construindo esse juízo junto comigo, né? Hoje, para mim, é muito claro o que é o trabalho, assim, eu não tenho dúvidas para quem eu trabalho, né? Não tenho dúvidas para quem eu entrego, né? Que é meu cliente, né? E eu vou dar um exemplo, né? O meu sócio, outro dia, a gente perdeu um cliente importante e aí ele veio falando, né? Querendo, dizendo, olha, como se fosse quase que pedindo desculpas, né? E aí eu olhei para ele e falei assim, olha, tudo bem, né? Esse vai embora, vão vir outros. Nós temos um escritório e é assim, a gente vai ganhar cliente, vamos perder, vamos ganhar causas, vamos perder causas. Tudo bem, faz parte. Aí ele me respondeu assim, que bom, eu fico contente que você confia no meu trabalho, no nosso trabalho, que vai dar certo. E eu falei para ele, eu fiz uma cara e perguntou o que foi. Eu falei assim, olha, desculpa te corrigir, mas não é isso, né? Não é porque eu estou tranquila porque eu confio no teu trabalho, né? Ou porque o meu marido pode, de repente, no mês segurar as contas, né? Mas a minha segurança está em outra coisa. E ele me perguntava, mas está em quem, então? Não entendi. Ele ficou meio chateado quando eu falei isso. Mas eu falei, olha, eu confio piamente na promessa que o Senhor me fez. E aí ele me perguntou, mas que promessa que ele te fez? Como é que ele te prometeu? Eu falei assim, ele me prometeu um lugar. Ele me prometeu um lugar de trabalho. Eu vou percorrer esse lugar de trabalho. Aqui com você eu percorro esse lugar de trabalho. Então é por isso que eu posso ficar tranquila também quando acontece uma coisa assim, né? De perder um trabalho, de perder um cliente, né? E continuar trabalhando amanhã, segunda-feira, feliz da vida, procurando outros clientes e trabalhando para entregar o melhor trabalho para os clientes que eu já tenho, né? Seja ele pequeno ou grande, né? Então, assim, o que mais bonito tem nesses anos todos de CDO, né, de 2012 até agora, de 2021, desse período todo, né, foi essa construção de trazer até tranquilidade, enquanto eu olho para o meu trabalho, para entregar, mas também para estar com os meus filhos, né, porque a Luciana é mãe, advogada, né, e hoje, essa coisa que antes parecia, para o mundo parece que está totalmente desconexo, né? Eu posso viver com muita tranquilidade por conta desse juízo todo de quem é a Luciana como um todo, né? Então, é interessante esse tema do fórum, né? O que constrói cada dia um desejo de vida, né? Porque o que constrói cada dia é mesmo um desejo de vida. Você quer ver vida no teu trabalho, você quer ter uma vida com relacionamento com os teus colaboradores, né? Você quer ter uma vida com o teu cliente, com o teu chefe, né? Com quem não tem a sua própria empresa, mas quem trabalha, quem também está no ambiente de trabalho, né? Porque é uma possibilidade para essas pessoas também, né? Como agora também tem um sócio, né? Como é possível para ele, como é possível para os meus clientes, né? Para os meus estagiários, enfim. Eu acho que meu tempo acabou, mas é basicamente isso, Olimar. Eu acho que não sei se eu atendi a expectativa de vocês, mas... Muito obrigado, Luciana. Então, o segundo testemunho da proposta do dia de hoje é do nosso amigo Celso Batista de Oliveira Filho, administrador de empresas, pai de família também. Há 25 anos, ele é diretor-geral da Escola Agrícola Rainha dos Apóstolos em Manaus. Vai contar para nós aí um pouco da sua experiência desses últimos anos, também de muita dificuldade. Nós que ouvimos aí toda essa confusão que foi a pandemia lá em Manaus, ele pode relatar um pouco também para nós como atravessou esse momento com a companhia de amigos o ajudaram a atravessar essa tempestade com mais serenidade. Obrigado, Celso, pela tua disponibilidade. Bom dia, obrigado também. E a apresentação, acho que o Olimar já fez, né? E a gente está aqui em Manaus.
trabalhando na escola, dentro esse contexto que Deus colocou para a gente, né, com dificuldade, mas cheio de graça e gratidão. A escola ela está mais ou menos uns 40 quilômetros do centro de Manaus. Nós trabalhamos com aluno que veio do interior do estado e de área indígena. Com o CDO, a gente já tem uma amizade de alguns anos, né? Algum tempo. E já desde a década dos anos 90, a gente já tem essa caminhada juntos. E eu queria falar um pouco também desse caminho que nós fizemos até, basicamente, em 2013, né? E em 2013 nós tivemos um problema muito sério, né? Mudou uma nova legislação junto ao Tribunal de Contas e as instituições deveriam fazer uma chamada pública, e isso dificultou muito o trabalho que a gente já vinha realizando durante esses anos com o Estado. E ficamos numa situação extremamente difícil, muito difícil mesmo, né? E por uma felicidade muito grande, em 2014, né, nós tivemos a visita em Manaus do Padre Carron, e ele também veio visitar a nossa obra, e gerou uma aproximação grande também com ele. E naquele momento ele fez uma observação que a gente vinha atravessando essa dificuldade e falou para nós que estávamos lá, dizendo: olha, eu teria trabalhado ou feito de um outro modo, não assim como vocês fizeram. Porém, aquilo ali nos dava uma tristeza e, por outro lado, uma alegria. E dentro dessa conversa ele falou: puxa, mas eu tenho uma amiga, se vocês quiserem, eu posso pedir para ela vir conhecer vocês, né? Isso em 2013. E nós tínhamos essa visita já no finalzinho, em 2014, né, de uma senhora que se chama Mônica Poleto, que era a representante da CDO, né, e veio nos visitar. Dessa visita nasceu um relacionamento que segue até agora, com uma aproximação muito grande, uma afeição também muito grande. E desse encontro nasceram várias situações, onde até já em 2015, no início de 2015, nós passamos de um encontro em Portugal, que era da Companhia das Obras, que naquele momento lá já tinha nascido, já existia um relacionamento entre obras que chamava Obras Gêmeas. E nós, por uma alegria, começamos a participar desses encontros e gerou essa amizade, continuou gerando essa amizade, né? E a gente percebia que era uma amizade, mas também uma preocupação muito grande conosco, né? Nós que trabalhamos nas obras, e também de um relacionamento. Não era só a questão, a preocupação, e foi a preocupação de um relacionamento, sim de ajudar, né? Porque a Luciana agora falou: mas como é que eu vou fazer, né? Será que vão me dar dinheiro para a obra? E dentro disso que nascia, veio ajuda, que foi financeira, uma parte, sim. Mas daí, dessas ajudas, nasceram esse relacionamento, né? Que para nós foi e é muito grande. A partir desses encontros, né? Essas obras gêmeas não é só em Manaus, é em todo o Brasil, né? A gente tem obras no Brasil todo de grande valor, de grande experiência, de grandes vidas, né, que são transformadas por essas pessoas, e nós temos a felicidade de participar disso, com esses encontros, com essas preocupações, né? O momento do fórum, desses fóruns, ou deste fórum, né, dos fóruns anteriores, também foi muito grande e muito importante para a gente, porque é um momento de ajuda, é um momento de alegria, né? É um momento assim que a gente participa, vivencia, escuta as experiências, as dificuldades, né? As alegrias,
e isso vai nos ajudando a entender aquilo que Deus colocou na nossa vida como objetivo, né? E que nós temos que dar uma resposta. E essa resposta que nós demos, que nós estamos dando, é justamente feito de um modo muito carinhoso e com uma companhia, né? Então, desse envolvimento, dessa amizade que já dura alguns anos, né? Nós hoje em dia vivemos e temos essa ajuda e percebemos que essa ajuda que chega até nós nos motiva e nos dá mais coragem de compartilhar e vivenciar essa amizade, esse carinho com os nossos alunos, né? Que eu esqueci de falar logo no início, essa clientela que nós temos, esses alunos, eles têm uma origem do interior do Amazonas, de área indígena, né? Ribeirinhos, descendentes de indígenas, e de alunos, de meninos que estudam, que moram ali, desculpa, no entorno da escola. Eles permanecem conosco durante 3 anos, fazendo um curso técnico em agropecuária. A CDO, né, para nós, vou repetir, foi e é, né, momentos assim que a gente vive de vida para a nossa obra. Não só para nós, como pessoas, como sujeitos, é uma ajuda. Se existe, aliás, existe essa transformação que nós, durante esses anos, que aconteceu durante os anos, foi através do CDO, foi através da amizade com esses amigos que se preocuparam, né, sobremaneira com nossas obras. Eu falo isso aqui em nome, né, da nossa obra, que é a escola, e tomo a liberdade também de falar das outras obras do Brasil, né, que participam dessa amizade através das obras gêmeas, né? E é com muita alegria que nós participamos, que nós vivenciamos este momento. Entendeu? Então, basicamente, eu não sei também se eu consegui transmitir aquilo que o Olimar me pediu, né, o Guido, mas vou repetir. O CDO para nós se tornou uma vida bonita, claro que com dificuldades também, que nós continuamos no nosso dia a dia, mas na certeza de ter uma companhia que nos ajuda. Entendeu? Muito obrigado. Obrigado, Celso. Muito bem. Passaria a palavra ao Guido, vendo se ele tem alguma observação a fazer aos nossos amigos que falaram agora. E a ideia é depois a gente preparou algumas perguntas para você, Guido. Aliás, quero agradecer imensamente a sua disponibilidade em estar aqui nos ajudando, né, já desde o outro encontro que a gente fez alguns meses atrás. Estava pensando que a gratidão que a gente tem em relação à disponibilidade que a CDO italiana sempre teve em relação às nossas iniciativas aqui, é sempre um motivo de muito orgulho para todos nós. Com esses testemunhos, né, que mostram bem como que a CDO de fato é uma ajuda, um lugar, uma companhia precisa, completa, está a nosso dispor. Se tem alguma observação a fazer a eles, aproveitando que eles estão aqui, eu começo com as perguntas que nós preparamos aí para você, no contexto do que foi falado. Grazie, sono io che sono obrigado. Obrigado. Eu agradeço por esse convite, por esses testemunhos que permitem entender sempre mais a originalidade da Companhia das Obras e também o fato que em vários lugares do mundo há um fio vermelho que une estas realidades. Eu quero reagir aos belíssimos testemunhos de Luciana e Celso com 2 palavras que eu gostaria de ter. A primeira é necessidade, a primeira palavra é necessidade e a segunda palavra é juízo. Porque eu acho que possa começar assim, depois, olhe, me ajuda a entrar no mérito das perguntas, mas eu acho que esse é o início do diálogo. Necessidade, porque os 2 testemunhos mostram que a CDO nasce onde há alguém que tem uma necessidade. Então, a primeira questão para fazer nascer a CDO, para que surja algo, é não
não descuidar da própria necessidade, não pensar, sabejar como se responde, não negar as perguntas que essa necessidade cria. A necessidade é uma coisa humana, importante do ponto de vista humano e importante do ponto de vista empreendedor. Se nós descuidarmos da nossa necessidade humana e profissional, ficaremos limitados do ponto de vista humano e do ponto de vista profissional. Eles testemunharam, Luciana, sobre o trabalho, e o Celso também sobre o seu trabalho, sobre a sua realidade, a sua obra, que não descuidaram, não negligenciaram a necessidade. O primeiro ponto que eu poria é que a CDO nasce e se desenvolve onde existem homens e mulheres que não descuidam, negligenciam a própria necessidade. E não podemos considerar isso uma coisa óbvia, porque eu repito, que estar diante da própria necessidade profissional, sem ter pressa em dar as respostas, mas aprofundando as perguntas que nascem dessa necessidade, é uma posição muito interessante, repito, seja do ponto de vista humano, seja do ponto de vista profissional e também do ponto de vista associativo. Então, essa é a palavra necessidade. Uma segunda palavra, antes de digamos, entre aspas, uma subpalavra. Essa necessidade, se for vivida seriamente, gera uma tensão para o conhecimento, um desejo de conhecer, um desejo e uma paixão para conhecer. Porque para resolver a necessidade, se não nos satisfizermos com respostas pré-definidas, é preciso conhecer. Então, o segundo subdesafio que a CDO põe a palavra necessidade é a de declarar, de ter a coragem de encontrar pessoas como eles que aceitam o percurso do conhecimento através das perguntas. Então, emergindo na necessidade, na realidade do trabalho. Então, a tentação dos empresários na Itália, que acho que seja também na Itália, no Brasil, seja de resolver, é que para resolver os problemas é preciso abstrair, elevar, sair do próprio trabalho, né? Olhar de cima, analisar. Isso não quer dizer que não é preciso ter consultores, de pedir ajuda, mas uma posição assim, de modo absoluto, que negligencia o fato que a pergunta justa, a pergunta à pessoa, à realidade, possa ser um percurso de conhecimento, é uma outra originalidade da Companhia das Obras. Então, necessidade com dois termos menores, conhecimento, dinâmica de conhecimento. A segunda palavra que, para mim, surgiu, né, apareceu no testemunho de Luciana e Celso, é a palavra juízo. Ou seja, a CDO é construída onde há pessoas que levam a sério a própria necessidade, que fazem um percurso de conhecimento sobre ela, uma ocasião de conhecimento. E terceiro, que julgam a originalidade com a qual a realidade se impõe com relação a essa necessidade. Para não fazer muita discussão teórica, a questão que Luciana colocou em relação ao seu sócio, que a busca para trabalhar com ela é um ponto que deve ser juízo com uma originalidade que não podemos deixar para lá, porque senão nós esquecemos o que é que levou esse homem a dizer: eu estava procurando você para trabalhar com você. Que originalidade ele deve ter visto? O que será que ele intuiu? Por que ele colocou aquela pergunta para ela, justamente para ela? E por que Celso se percebeu dentro de um contexto familiar com outros operadores sociais que vivem do outro lado do mundo? Estes fatos, se não forem julgados, eles se perdem. Nós nos esquecemos deles, não conseguimos retê-los na nossa memória, descobrindo o que aconteceu. E então também aqui, também nesse ponto, por que a CDO é importante? Porque a CDO nos ajuda a descobrir as nossas necessidades, a fazer um percurso de conhecimento sobre ela e nos ajuda a julgar a realidade. Porque o que Luciana e Celso contaram é a realidade. A realidade não são os nossos pensamentos.
as nossas análises, mesmo que justas, sobre como o nosso trabalho deveria caminhar, o nosso negócio, como a política deveria andar, como o mundo deveria, para onde o mundo deveria ir. Mas o juízo sobre a realidade não é uma análise sobre a realidade, mas é uma experiência de conhecimento da realidade. Luciana não deixou essa experiência fugir, escapar, encontrando o seu sócio. Isso marcou ela, e também isso marca a nós hoje. Mas se não julgarmos, tentando entender qual é a originalidade de alguém, qual é a originalidade que levou essa pessoa a procurá-la, qual é essa originalidade? Isso também nós vimos a passagem do eu ao nós que vocês fizeram, essa passagem ontem, muito melhor do que eu posso fazer essa passagem. A CDO se torna um lugar. O lugar é um lugar onde se responde a uma necessidade, onde se faz um percurso de conhecimento, onde se julga a realidade, mas com originalidade, que eu não vou explicar para vocês essa originalidade. Nós vimos nos dois testemunhos. Nós não temos que fotografá-la, mas julgá-la. Nós não deixamos que ela escape, que ela fuja. É preciso julgar. É preciso dizer, mas de onde vem essa originalidade? Mas não para responder, mas para manter aberta essa pergunta, não espiritual, mas sobre o próprio trabalho. Eu não sei se isso que eu falei pode ajudar, mas é isso que me veio à mente ouvindo esses dois belos testemunhos de Luciana e Celso. Obrigado. Mas essa introdução já nos coloca bem dentro do que a gente tinha preparado, com um ponto de partida. E um pouco a gente tem, às vezes, a sensação no Brasil que a CDO, às vezes, ela é muito teórica e não entra no concreto da vida, do nosso trabalho, por exemplo. Né? Os testemunhos de agora mostram justamente o contrário. Mas o que eu gostaria de lhe perguntar é o seguinte, no contexto um pouco do que foi falado, dos nossos amigos, qual é para você o valor de uma companhia como a nossa, né? Ou numa palavra mais técnica que se usa muito no momento, qual é o valor de um networking? O valor do networking? O valor do networking pode ser de duas qualidades. O networking pode ser um lugar onde a pessoa se defende da realidade, se faz um mercado protegido e as pessoas se ajudam, fechando numa realidade em que todos pensam do mesmo jeito, ou pode ser uma coisa que escancara para a realidade. A CDO quer ser essa segunda coisa. Quer dizer, quer ser uma possibilidade de estar juntos, julgando, como eu dizia antes, a própria necessidade, a própria realidade do trabalho, para nos abrir a própria realidade. Então, o networking do qual nós falamos não é um lugar onde encontramos respostas rápidas, como eu dizia antes, mas é, por exemplo, um lugar que nos ajuda a pôr as perguntas justas, como sempre disse Bernard Schultz, e como também ele disse, foi dito no encontro de maio, porque é uma pedra fundamental, isso é fundamental, isso sempre Bernard nos ensinou. Mas isso se tornou mais urgente ainda depois, esperamos, depois da pandemia, porque a realidade se tornou seguramente mais complexa. A realidade do trabalho, a realidade da globalização, da tecnologia, tudo isso é mais complexo. Essa complexidade, como podemos enfrentá-la? Podemos enfrentá-la ou nos defendendo e nos escondendo, talvez juntos, talvez com amigos, ou buscando de ir a fundo de uma experiência interessante, inteligente de conhecimento. Mas a experiência de conhecimento, eu repito, nasce de sabermos pôr perguntas justas, não querer ir rápido à resposta. O networking de ajuda a enfrentar a própria necessidade. E o primeiro modo, como eu dizia antes, é entender qual é a natureza da minha necessidade. Nem sempre está claro para mim qual é a minha necessidade. Eu estou convencido. Celso, me corrija. Eu tenho certeza que Celso, encontrando aqueles amigos, entendeu mais qual é a necessidade dele e da sua obra naquele período histórico. Eu tenho certeza. Celso, se eu estiver falando bobagem, você me interrompa e me corrija. Então, para concluir, o network que se abre à realidade, porque nos ajuda a pôr perguntas justas. Um network que enfrenta a complexidade derivada da pandemia, e essa complexidade não é possível enfrentar sozinhos.
mas se deve enfrentar com pessoas que buscam algo de maior do que si mesmos no trabalho. Paradoxalmente, como nos ensinou o sócio de Luciano, que buscava algo de maior. E individualizou isso na Luciana, identificou isso no Luciano. A CDO no trabalho pode ser uma possibilidade de encontrar algo de mais verdadeiro, mais interessante, mas trabalhando, fizeram um escritório juntos, não ficaram falando da beleza de ficar juntos, mas estão trabalhando juntos, perdem clientes, conquistam clientes. Celso continua a trabalhar, não se deteve, não ficou na varanda, como o Papa disse no discurso famoso na Itália. Eu não sei se eu te respondi, Olimar, mas essa é a função de um network. Nos dias de sexta e ontem, a gente falou muito sobre a questão do protagonismo, né? Do eu protagonista, do eu que diante de uma situação difícil, de uma realidade complexa, de tantos desafios que a gente tem nesse momento, coloca-se como protagonista, com coragem de enfrentar os problemas, como a gente ouviu aqui nos testemunhos dos nossos dois amigos, né? Então, a questão agora seria como a CDO pode nos ajudar a ser protagonistas no trabalho. Poderia nos indicar um caminho metodológico que nos ajude a tomar essa consciência, né? Enfrentar os desafios e sem perder a esperança, um caminho metodológico. Dunque, come ha ben detto Don Carrone al meeting del 2021... Carrone disse no meeting de 2021, a diferença entre a esperança e o otimismo é que o otimismo é uma posição psicológica, a esperança se fundamenta sobre algo de seguro, de certo, do qual podemos ter certeza. Então, eu acho que a primeira responsabilidade no momento em que eu digo eu, é imediatamente depois entender que o eu não vive sem um nós, e que é a esperança, e que a CDO pode se tornar, nesse momento em que eu digo eu, sou consciente desse eu, tem necessidade de relacionamentos para viver o seu trabalho, como nos testemunharam Luciana e César, se torna um lugar de esperança. Então, a primeira tarefa da CDO nesse período é ser um lugar de esperança. Metodologicamente, como a gente pode se tornar lugar de esperança? Não existem linhas guia, Olimar. Nós sabemos, não há um guia, um protocolo para ser lugar de esperança, mas existem experiências para serem olhadas que criam e testemunham uma esperança. Então, eu acho que do ponto de vista metodológico, temos que fazer de modo tal que aquele juízo sobre a originalidade dessas pessoas que vemos, que dizem eu de um modo diferente, deve ser um caminho juntos. Então, do ponto de vista metodológico, eu penso que seja importante que a CDO se torne vários lugares de esperança para as pessoas. Então, que se ajude a se colocar juntos para enfrentar os temas do trabalho. Uma experiência muito interessante que estamos fazendo na CDO na Itália é a do Business Unit, pessoas que fazem o mesmo trabalho e que teoricamente são competidores e que, ao contrário, se colocam juntos, compartilham as próprias necessidades, mesmo sendo concorrentes. Então, à primeira vista, possa ser pelo menos que pode parecer perigoso, desaconselhável se colocar juntos para compartilhar as próprias necessidades, porque quer dizer compartilhar os segredos, os clientes, compartilhar isso com os concorrentes. E são escolhas estratégicas dentro de um juízo de originalidade sobre esse reconhecimento, que isso nos ajuda a trabalhar melhor, porque nos ajuda a entender que o teu problema é também o meu, que talvez possamos nos juntar para fazer um negócio que você sozinho talvez não pudesse fazer. Essa experiência de pessoas que fazem o mesmo trabalho e se colocam juntas, testemunha, em muitos casos, que isso pode ser um lugar de esperança na dramaticidade da complexidade do momento, porque uma outra palavra que nos deve guiar é como enfrentar a complexidade. Isso pode ser feito com um discurso teórico. Eu te digo como fazer, ou vendo, olhando e participando de experiências vivas de pessoas que se põem juntas para enfrentar essa complexidade, a partir de uma certeza que é
que a paixão pelo trabalho testemunha algo que está além do próprio trabalho, algo de maior que temos dentro de nós que deve ser compartilhado com os outros. Essa introdução que você fez e essas duas últimas respostas, ao meu ver, já um pouco esgotam o que a gente tinha preparado aqui como uma tentativa de colocar a CDO como essa ajuda concreta, metodológica, uma companhia, como a gente ouviu, né? Para o sujeito que está ali no dia a dia do trabalho. Queria focar a próxima pergunta no eu, no sujeito, né? Porque a gente trabalhou no fórum desse ano falando muito dessa questão da autoconsciência, do protagonismo do sujeito, do eu que está ali em ação, né? Então, gostaríamos de entender de onde nasce esse desejo de vida e como ele constrói a realidade. Como pode acontecer isso concretamente nos espaços de trabalho que cada um de nós aí está inserido nesse momento difícil, né, que o mundo todo está atravessando. Allora, secondo me, provo a risponderti questa Eu vou domanda. tentar te responder porque essa pergunta é muito complexa e eu espero que o Celso e o Luciano possam contribuir mais. Essa paixão pela realidade nasce da surpresa que a realidade nos propõe. Eu estou surpreso por ter ouvido a história desse sócio que procura a Luciana, porque enquanto nós nos surpreendemos com aquilo que acontece, fora da CDO. Pelo que eu entendi, o sócio da Luciana não é da CDO, ele tem uma outra experiência. Então, essa surpresa pode acontecer, pode vir do mundo, de nós mesmos, de amigos, como aconteceu com o Celso, com a Mônica Poletto e outros amigos que ele encontrou. Então, a paixão pela realidade nasce do fato que nós consigamos ainda nos surpreender. E também sobre isso, a CDO é fundamental, porque deve ser, ou é um lugar que nos surpreende, como nos surpreendeu esses dois testemunhos, ou se torna um lugar, como justamente você tem razão em temer, um lugar meio abstrato. Mas se eu me surpreendo com a realidade, essa surpresa não me tira da realidade do trabalho, me dá mais paixão pelo trabalho. Então, se eu tiver que responder, eu digo que a paixão, o desejo para construir algo, por construir algo, nasce da capacidade de continuar a se surpreender com aquilo que acontece na realidade. Essa tarde, para mim, essa manhã para vocês, eu ouvi dois testemunhos disso, mas o ponto sobre o que eu quero insistir é que essa surpresa, para não se tornar uma coisa que a gente esqueça, Luciana, como a Luciana disse, ou você, Olimar, depois a gente chega na segunda-feira e tudo volta igual. Para ser julgar, deve ser olhada, se deve surpreender com ela. Nós não podemos não nos surpreender que uma pessoa busque uma pessoa para trabalhar com ela e diga, eu procurava por você. Porque isso não é uma dinâmica normal. A dinâmica normal é que nós nos trabalhamos juntos por interesse, por afinidade, ideia ou de estilo, sensibilidade, mas não se busca um outro com paixão. Então, deve ter mais alguma outra coisa nisso. Então, essa paixão nasce desse maravilhamento, que se nós não julgarmos, no sentido de que nós olhamos, não analisamos, se nós não olhamos, essa é a primeira tarefa de uma CDO operativa, olhar, transmitir essa mensagem de maravilhamento, julgá-los, não para se deter nela sentimentalmente, mas para entender como isso nos joga na realidade e faz com que a gente tenha mais paixão ainda pelo nosso trabalho. Perguntas que chegaram, algumas que chegaram aqui no chat, e nosso amigo Carlos Moraes aqui estava ali preparando, organizando as perguntas que a gente coloca, algumas para você, outras também para o Celso e para a Luciana. Eles podem também ajudar a responder. Bom dia, Guido, muito obrigado. Luciana, Celso, muito obrigado. Eu vou começar com as perguntas, primeiro para a Luciana. O pessoal está perguntando o seguinte, Luciana, você falou muito de uma experiência que te sustenta, falou dos fóruns da CDO, né? Imagino que também o marido te ajude. O Guido nos indicou a julgar essa realidade, né?
Para você, como foi julgar essa história a partir desse local de ajuda que é a CDO? Carlos, se você me permite, 2 palavrinhas só sobre essa pergunta última, que é de onde nasce esse desejo de vida, que o Guido disse anteriormente que talvez a gente pudesse ajudar, né? Muito rápido, posso? Porque... Eu vou pensar, mas pode sim. Muito rápido. Porque eu pensava, né, quando o Guido falava antes, né, eu não sabia da necessidade que eu tinha de um ambiente de trabalho diferente do que eu já tinha visto nos lugares por onde eu passei, né? Essa necessidade de encontrar esse mais de vida, né? Essa luz, esse colorido, né? Por onde eu estivesse, né? Eu tô fazendo essas figuras de linguagem, assim, não para florear ou romantizar, né? Mas é para ficar claro o que a gente deseja no ambiente de trabalho, porque às vezes o ambiente de trabalho ele é de verdade difícil, né? Ele fica sem cor muitas vezes, porque você tem conta para pagar, são os boletos, é a pandemia, são os teus funcionários que não conseguem ir junto, enfim, uma série de coisas, né? Mas, assim, essa coisa que ele falava sobre eu encontrei essa necessidade e construir esse ambiente de trabalho que hoje eu tenho no meu escritório, partindo da CDO, porque tiveram amigos que me ajudaram a entender qual era a minha necessidade, né? A olhar mais para o meu coração, né? E já respondendo essa pergunta do juízo, porque durante muitos anos, assim, falando, eu não consigo responder isso de outra maneira, né? Durante muitos anos, eu partia muito daquilo que eu tinha na cabeça. O que eu tinha na cabeça? Eu trabalhei, comecei a estagiar no tributário, eu queria ser uma grande tributarista, eu queria ser reconhecida nacionalmente, eu queria ser professora, eu queria ter um mestrado com 30 anos, eu queria ter uma vida confortável, uma casa de frente para a praia, porque a carreira tributarista te dá essa possibilidade, né? E aí, teve um certo momento que, imagina, com 33 eu já estava casada, estava com filho, não tinha mestrado, não era professora, e eu estava falida, né? A verdade era essa, tipo, imagina, tudo que eu tinha planificado para minha carreira não tinha acontecido, né? E aí, naquele momento, foi um momento também de ruptura para mim, porque eu fiz o caminho também com alguns amigos, que nesse momento, na minha casa, todo final de semana, esses amigos estavam aqui jantando, ou no sábado ou na sexta-feira, né? Então, assim, todo final de semana tinha o Braco, tinha Rafael Felipe, tinha Braco, tinha Rita, tinham esses amigos que me ajudavam a olhar para aquilo que estava acontecendo, né? Porque eu sozinha, naquilo que estava acontecendo, podia ser eu dizer, não, deixa eu seguir esse escritório aqui sozinha, né? Sozinha trabalhando, né? Respondendo, sustentando, fazendo petição, conversando com o cliente, fechando contrato, enfim. Mas não era eu sozinha, né? Então, assim, imagina, naquele turbilhão, se eu estivesse sozinha, eu partia só da minha emoção, daquilo que eu estava, né, de frustração, porque, de verdade, o que eu sentia naquele momento era frustração. Poxa, onde foi que eu errei? Que caminho eu fiz errado, né? Onde foi que eu decidi errado? Não era para ter saído daquele escritório lá atrás, né? E eu perguntava assim, olha, senhor, eu tô seguindo os teus sinais, não entendi certo. Que sinal que você falou vermelho, eu entendi verde e fui, né? Ou então, que momento você colocou verde e eu parei, né? Então, assim, nesse caminho de juízo, para mim é muito claro ter, quando você fala do eu e nós, né? Ter esses amigos, né? E, obviamente, cada fórum, assim, porque parece que não tem um caminho, né? Mas, assim, de um fórum para o outro, era uma construção durante um ano, que eu aprendi também no movimento, né? Senão fica um ponto lá atrás. Te dou um exemplo. Teve um fórum, por exemplo, que a gente falava da gestão do tempo, né? Falava de gestão do tempo. E aí eu estabeleci um trabalho durante um ano, né? Como estabelecer o meu tempo, como produzir aqui, como estar com essas pessoas, né? Ou então, tem uma coisa interessantíssima, que uma vez, por exemplo, o meu chefe, na época, me falava certas coisas, eu ficava chocada, falei assim, não, esse cara não está me pedindo isso, que loucura é essa que ele está me pedindo, né? E aí teve um fórum que o Bernard falou assim, olha, muitas vezes o teu colaborador não responde aquilo que você pede porque não entendeu o que você quer. Muitas vezes não tem um juízo, muitas vezes ele não está entendendo a função, não está entendendo qual é a razão pela qual. Isso é importante para que ele entenda, né? E aí eu sabia que não ia vir de cima para baixo. O que eu comecei a fazer junto com esses amigos? A questionar o meu chefe.
mas por que assim, para eu entender, porque para mim o que parecia ser um absurdo, na cabeça dele não era. E a empresa era dele, não era minha. Então, assim, eu tinha que responder a ele. A minha função ali era responder a ele, pagar uma pessoa para quê? Para que eu, né, respondesse uma necessidade dele, que muitas vezes eu não entendia. E aí, como para mim ficava difícil, eu falei assim, não, peraí, deixa eu entender esse cara. Deixa eu olhar para ele também, porque eu quero ser olhado e não estou olhando para o meu chefe, né? Isso era uma loucura. Então, assim, era uma construção de um ano que eu fazia, e depois, durante esse ano, paralelo aos encontros que nós fazíamos aqui na CBO Rio, né? Nós tínhamos mais encontros antes da pandemia. Então, eu conseguia fazer. Então, esse meu juízo assim, nunca era sozinha, porque eu sozinha não consigo olhar todos os fatores, né? Aprendi isso muito com o André Pasquini também, que me ajudou muito no início, né? A olhar para todos os fatores. Eu não sei se é isso que eu consegui responder, mas assim, não consigo partir, não sei, da minha experiência, né? Não, quer dizer, para mim, ouvindo essa tua resposta, né, quer dizer, fica claro que tinha um local de recuperar a esperança, né? Exato. E aí Exato, você exatamente. podia se lançar de forma completa na realidade, né? Exato. E isso é muito importante, viu, Gabi, porque parece uma coisa banal. Partir da realidade, porque, infelizmente, nós adultos, às vezes, não partimos daquilo que acontece, né? Eu, por exemplo, hoje tenho 2 crianças pequenas e tenho um escritório para tocar. Ou eu me lamento de todo dia trabalhar até meia-noite, ou me lamento de não estar com os meus filhos. Ou eu me organizo no tempo, paro todo dia 4, entre 4 e 7, não faço nada, fico com os meus filhos. Depois volto a trabalhar e trabalho até meia-noite. No dia seguinte, eu me lamento de trabalhar até meia-noite, eu simplesmente sigo aquilo que me acontece. E estou com os meus filhos, estou no trabalho. E ok, tudo bem, é isso que eu tenho, é isso que eu tenho para hoje. Não como consolo, mas aquilo que eu tenho para hoje, porque é aquilo que o Senhor me proporciona hoje. Graças a Deus, porque ele poderia não ter 2 filhos, não ter o trabalho. Imagina, isso seria um problema, né? É isso mesmo. Muito obrigado. O Celso, tem uma pergunta aqui para você também. A pergunta é sobre as obras gêmeas, né? E o pessoal está perguntando, né? Como você vê que se é possível ampliar a experiência das obras gêmeas pensando na realidade do Brasil, né? Da CDO no Brasil? Eu, dentro da minha experiência, eu só fazer um parâmetro rapidinho. O Alemano, antes, lá no início, falou da pandemia. A pandemia em Manaus continua e está, eu acho que como quase em todos os locais dos estados do Brasil, aparentemente controlada, né? Ninguém sabe até que ponto. Em relação à pergunta das obras gêmeas, aquelas pessoas que se interessam, são obras sociais, que se interessam em compartilhar e vivenciar a sua experiência, a viver essa realidade que cada um tem da sua obra, é entrar em contato, né? Aqui a gente tem uma pessoa que serve como referência, que é o Adriano Gavide, no Rio de Janeiro, e tem um grupo, né? Tem um grupo de pessoas das obras do Brasil. Eu não vou citar aqui, porque provavelmente eu vou esquecer algumas, entendeu? Então, eu não quero fazer isso. Mas essa pessoa teria que tentar, depois com a própria CDO, com o Alimar ou com a gente encaminha, pede, né? E vou repetir, para nós é um momento, foi e é um momento único de vida. A CDO, né, através desses amigos, né, desse compartilhamento de amizade, de companhia e de direcionamento, né, nos ajuda nesse momento, nesses dias, nesse trabalho, né? Isso não elimina a dificuldade, não elimina as tristezas, porém, a mesma dor que a Luciana sente, que é deixar os filhinhos para ir trabalhar, né? A gente sente também nas nossas obras, né? E transmitir isso também para aquelas pessoas que nós nos encontramos, para os nossos alunos, né? A beleza da vida, a beleza das dificuldades, de olhar a realidade, e isso que essas pessoas, que esses amigos nos ajudaram e continuam nos ajudando. Então, se essa pessoa que fez esse pedido tem esse interesse, eu digo, puxa, corra atrás, é o momento, é o brilho, é a vida, a paixão pela realidade, como o Guido falava. Tá? Então, estamos aí, venha para compartilhar isso conosco. Quer dizer, né, Celso, não tem fórmula, uma fórmula mágica, né? Tem um desejo e um protagonismo, né? Correto. E o desejo e a certeza, né, de encontrar pessoas, né,
como nós encontramos as nossas pessoas nas nossas obras, existem pessoas fora das nossas obras que nos ajudam a enfrentar essa realidade, as nossas dificuldades, né? Como o Guido falava, e depois nos ajudam a ter um juízo. Isso que é interessante, é uma grandeza, sabe assim, e uma alegria imensa de poder fazer isso, compartilhar isso com os outros. Ser carregados também. Muito bom, muito bom. Tem uma que agora é mais direcionada aqui para o Guido, e depois vai ter uma que é bem interessante e bastante geral. Eu vou colocar para os três. Guido, ontem a gente teve um momento com a Emanuele, né, falando sobre o meeting, né, Rimini, e se falava muito em conciliar o planejamento e a capacidade de influenciar a realidade para a obtenção de resultados com o fato de vivermos e responder à realidade como se ela se apresenta, né? Parece que tem uma certa ambiguidade aí, né? Você poderia nos ajudar a aprofundar esse ponto, né? Ou seja, de resultados versus uma resposta humana à realidade, né? Sì, è chiaro ed è una risposta complessa perché, É ripeto, claro, é uma resposta completa porque é uma resposta que se descobre na vida. A pergunta que Carlos me traz é o que é que sustenta uma obra, uma empresa, um escritório profissional, quando as circunstâncias não correm da maneira correta. Quando você tem um choque com a realidade, quando você quer fazer um advogado tributarista e não consegue porque acontece alguma coisa. Também aqui, Carlos, me parece, é o de sempre. O que sustenta a tentativa do indivíduo nas circunstâncias, mesmo quando as circunstâncias são adversas? Pode ser ou a minha capacidade individual de estar diante das circunstâncias, ou um lugar que me ajuda a enfrentar as circunstâncias. Mas o que eu aprendi muito bem hoje foi que na testemunha de Luciana e também por aquilo que Celso dizia agora, é que nós temos, a CDO deve ser um lugar que nos ajuda a nos maravilharmos com o fato que existem pessoas que nos ajudem a olhar as circunstâncias negativas de modo que possamos estar diante delas. E segundo, que as perguntas, que as circunstâncias negativas. Carlos, quando você tem uma circunstância negativa, você fica com perguntas, o que eu posso fazer? Como eu posso fazer para enfrentar esse problema, para superar essa dificuldade? Se a circunstância é negativa, você não tem respostas, você tem perguntas. Então, nós pensamos que as perguntas sejam uma coisa inferior, porque temos necessidade imediatamente de respostas. Ao contrário, as perguntas sobre circunstâncias negativas, por que acontece, o que ela me obriga a fazer, o que significa para o meu business, eu tenho que mudar de caminho, tenho que falir, fechar ao invés de continuar, é um mecanismo de conhecimento interessante e fascinante, se for julgado, se for reconhecida como uma coisa positiva. Então, diante das circunstâncias, não ficar sozinhos, mas não ficar sozinhos, como dizia antes, não para nos proteger, mas para ajudar alguém, para encontrar alguém que me faça olhar, maravilhar-se com essa possibilidade, que é uma possibilidade, surpreender-se com essa possibilidade que é muito interessante para um empreendedor e também para um homem ou uma mulher. Repito, seja do ponto de vista humano, seja do ponto de vista profissional. Eu não sei se eu respondi, Carlos, mas é isso que eu queria dizer. Eu acho que essa colocação sua, né, destacando essa nossa percepção, que eu acho que é muito verdade, né? A gente entende a pergunta como algo menor e não como a fonte de um protagonismo real, né? Porque nos faz se reposicionar e se recolocar. Me parece, inclusive, uma grande síntese de tudo que a gente conversou nesses dias, né? E eu acho que ilustra bem pontos importantes do testemunho, tanto da Luciana e do Celso, né? Quer dizer, nos momentos de maior dificuldade, o que veio à tona antes de um desespero foi fazer a pergunta e, a partir dela, se reposicionar, pelo que eu entendi, né?
Se posso aggiungere una cosa rispetto a quello che diceva adesso Carlos, posso? Eu queria acrescentar uma coisa com relação ao que o Carlos falou agora. A coisa interessante é que daquilo que você dizia, Carlos, é que é verdade, que ficar nas perguntas parece não ter um resultado imediato, mas indica um caminho. O que nos testemunharam o Celso e a Luciana, né, que a resposta chegou imediatamente, mas eles começaram um caminho. E a CDO é exatamente esse lugar onde nós podemos encontrar um caminho para enfrentar o nosso negócio de um modo diferente, original, que nos torne pessoas unidas, não divididas, que eu tenho o trabalho e depois o resto da vida. Possa unir essas duas paixões. Por isso, ficar nas perguntas, com um percurso de conhecimento, Carlos, não te dá uma resposta, mas te dá um caminho. E nesse momento, eu acho que vocês enfrentaram isso muito bem ontem, a complexidade do momento, a globalização, o advento da tecnologia, os problemas do smart working, todos pedem respostas rápidas, mas um caminho onde eu possa ficar, onde eu possa empreender, começar uma experiência de reflexão sobre o meu trabalho. Essa é a CDO, uma experiência de reflexão, não para chegar a uma resposta rápida, mas para me colocar num caminho que eu percorro com outras pessoas. Desculpe, Carlos, mas eu precisava precisar. Introduz aquela última, uma das perguntas que eu estava comentando, que seria para vocês três, né? E que exatamente traduz isso que você falou agora no final, né, Guido? Que é a CDO se propõe um caminho, propõe uma estrada. E o pessoal aqui estava perguntando exatamente que isso, às vezes, dá uma sensação de que, por ser uma estrada, ela não ajuda no dia a dia mais imediato, daquele momento onde a pressão pelo resultado, a pressão por encantar o cliente, por conquistar novos espaços, enfim, motivar os colaboradores, né, acontece. Parece que essas dinâmicas não se cruzam, né? Então, queria ouvir mais de vocês como é essa experiência, né? Quer dizer, de um caminho, né? De um percurso de construção, ao mesmo tempo onde você tem que dar a resposta do dia a dia, né? Que está ali premente, né? È una domanda difficile, quindi propongo che inizino Luciana e É uma Celso. pergunta difícil, então, o que eu proponho é que Luciana e Celso comecem. Eu apontei para o Celso, eu acho que o Celso podia começar. Posso. É interessante a pergunta, porque para nós que trabalhamos com as obras, né, diferente de ter um produto para vender imediatamente ou na prateleira, nós trabalhamos com, normalmente, quase todas as obras são educativas, né, no Brasil. Então, é um caminho direcionado, é uma questão de ter paciência, de ver que você recebe nesse caminho uma companhia, a amizade, os amigos, né, que vem e te diz, olha, a mesma coisa que eu estou falando, tem paciência, né, a resposta vem, às vezes chega imediatamente e algumas vezes não chega. Para nós que entre aspas, somos quase cristãos, né, acreditamos tanto na graça de Nossa Senhora, os milagres chegam muito rápido, é impressionante. Então, aquilo que eu posso dizer é ter essa paciência, né, e esse direcionamento que o Carlos falava há pouco, né, e também a certeza desse caminho, que essas pessoas que, através do CDO, é essa mão estendida que te puxa, que te direciona, que te coloca na linha, no sentido de ter uma reta, né? Que talvez você tropece, caia, fique ansioso, fique triste, desesperado, desmotivado, porém é algo muito maior, né? Então, essa amizade que a gente fez em relação às obras gêmeas, de uma obra no Brasil, ter uma obra na Itália, que a gente partilha as nossas dificuldades, as nossas alegrias, com outra obra lá, é muito grande.
entendeu? Vamos dizer, a preocupação com a Mônica, né, que nos ajuda nisso, o Adriano Gávide, no Brasil, tentando nos direcionar nesse caminho, nos dar um direcionamento, uma posição sempre. É um amigo que diz, olha, do Brasil, saiu isso aqui em tal local, né? Tem esse edital para tal obra, entendeu? Então, tudo isso nos ajuda. A única coisa que eu posso dizer, que eu peço, é que Nossa Senhora cada dia nos ajude mais e mais, e que a gente observe e veja esse caminho, esse caminho sempre, com essas pessoas juntas. Isso mostra o grande valor que nós podemos transmitir para aquelas pessoas que estão perto da gente, desde as pessoas que trabalham conosco, aquelas pessoas que nós atendemos, né? Isso se torna vida sempre. Tá? Então, a pequena contribuição que eu posso falar é essa, e pedir esse desejo para cada um de nós. Que, antes eu dizia, puxa vida, mas como é que a Companhia das Obras me ajuda? Né? Parece que, como o Carlos falava, parece que é distante, mas não é presente. É uma questão de decisão sua, né? De olhar essas pessoas que vêm, que estão perto, que querem ajudar. Só que nós somos também pretensiosos, eu sou pretensioso, entendeu? Então, é importante olhar e acreditar e pedir sempre. Obrigado. Posso, Carlos? Claro, Luciana. Obrigada, Celso, me dá um tempinho para eu pensar aqui, né? E, de novo, assim, né? Partindo daquilo que eu aprendi com a CBO, duas coisas que eu posso dizer. Nesse fórum que a gente falava sobre a gestão, e o Bernard ficou muito claro para mim, eu estou falando agora em relação aos meus colaboradores, tá? Que eles precisam entender o objetivo da empresa como um todo, aonde a gente quer chegar. Quando eu deixo isso muito claro para eles, eu tenho uma resposta positiva. Eu tenho uma resposta positiva, né? Cada um responde aí no seu tempo, também de olhar para esse colaborador e entender que ele precisa de um tempo, tá? Mas isso frustra menos expectativa, tanto minha quanto deles, né? Porque eles também têm seus objetivos de vida. E aí, quando eu me coloco no relacionamento com ele, entendendo o objetivo de vida dele, né? E tento, de alguma maneira, entender como isso se encaixa dentro do escritório, eu consigo ter uma resposta mais positiva, né? Mais clara. Fica claro para mim, fica claro para ele, né? Isso, inclusive, aconteceu essa semana com um estagiário e um advogado júnior que a gente tem aqui, um estagiário novo, e foi bastante interessante, né? Isso eu estou partindo aqui que eu aprendi na CBO, tá? Porque tudo que eu coloco hoje em prática, assim, aprendi, não tem outro lugar, assim, de onde eu parti, né? No cliente, agora, assim, fica mais claro também depois desse diálogo, né? Quando vocês aqui da CBO me mostram uma necessidade que eu não sabia ter, e aquilo me escancara, abre meu horizonte, me permite entender, porque imagina, né? O que a CBO me mostrou? Que há um tesouro e uma centelha de vida já aqui no meu trabalho, que eu posso experimentar um gostinho do que se seja o céu aqui no meu trabalho. Foi isso que vocês me mostraram. E aí, quando vocês me mostram isso, eu não quero mais viver sem isso, eu quero viver isso no meu trabalho, né? Eu quero estar diante de pessoas assim, eu quero que os meus colaboradores experimentem um pouquinho desse céu também aqui no trabalho, né? O meu cliente, ele vem com uma expectativa dessa resposta imediata. Ele quer resolver o problema dele agora. Imagina, o cara, doutora, apareceu aqui, tem 1,5 milhão de imposto, não sei o que lá, não, o cara está desesperado. A primeira coisa que eu penso não é dar uma resposta a 1,5 milhão que esse cara tem de dívida, mas dizer assim, olha, peraí, eu estou aqui para caminhar contigo. Pode ser que isso daí seja devido, a gente não sou milagreira, né? Não sou milagre, não sou santa, não vou te fazer um milagre, mas eu posso te fazer uma companhia, eu posso estar com você. Né? A tua empresa pode procurar, mas ela não é a resposta da tua vida. Não fala assim de primeira, né? É uma construção. Eu tenho clientes que estão comigo desde esse caminho da CBO, que eu vou trocando de escritório e os caras não me largam por nada. E eu não resolvo 100% dos problemas deles. Às vezes eu digo para eles assim, olha, isso aqui é devido,
tem que pagar, a gente vai, vamos aqui vendo, me liga, não fica desesperado, calma, respira, né? Vamos junto. Então, assim, o que eu, para o meu cliente também, né? É assim, olha, tem um mais de vida, um caminho que você precisa fazer aqui diante dessa realidade. Eu me disponho a fazer contigo. E muitas vezes o cara me liga, muitas vezes não é nem para questão jurídica, assim, impressionante, ele me procura para uma outra coisa. Mas porque aquilo que eu encontrei, eu desejo para todo mundo, para o meu cliente também, né? Que ele me pague os honorários, óbvio, é maravilhoso, né? Que o cara não quebre, é maravilhoso, né? Mas, assim, que ele tenha uma possibilidade de encontrar algo bonito também naquela empresa dele, que não seja só pagar as contas dele, né? E que não seja a resposta última de vida dele, porque se a empresa quebra, ele morre junto, né? Então, assim, olha, a tua empresa pode quebrar, pode, de verdade, assim, e não é ok, você vai ficar triste, vai, mas você não vai morrer por isso. A vida continua, e o que você sabe fazer? Né? Porque para mim, quando eu falei, foi isso, né? Quando eu falei, cara, tem que pagar a conta, eu vou fazer, se tiver que fazer bolinho para vender no metrô, eu vou vender, não precisa colocar leite na boca desse menino, né? Assim, não é isso, né? Tem a realidade, tô aqui, preciso fazer, respondê-lo, assim. Não sei se eu respondo, assim, mas para mim, assim, Não, Aliás, você provocou aqui mais uma pergunta, exatamente nesse sentido, né, de que assim, como é que é, né? Se existe, você percebe um preconceito ou alguma, enfim, alguma crítica, né? Na medida que você cita essa questão do relacionamento com o Senhor, ou da importância de Deus na sua vida, nessas horas, como é que você... Olha, preconceito, acho que não, mas um pouco muito de ceticismo, sim, né? Eu tive um chefe, por exemplo, que ele ficava me desafiando, assim, me pondo em xeque o tempo inteiro, né? Ele me botava em xeque o tempo inteiro. Você acredita mesmo? Tipo assim, e agora? Né? Que você tá... Cadê ele, né? E eu, de verdade, assim, tenho um pouco de... Não digo assim de preconceito, mas esse ceticismo, né? Das pessoas... será que... Vamos ver quando ela estiver lá no chão se ela vai continuar acreditando, né? Se ela vai continuar confiando, né? É mais um ceticismo, eu acho, do que um preconceito. Mas, agora, né? Quando eu engravidei do Carlos, eu tomei uma decisão, assim, assim, eu levo a sério esse caminho, assim, mas agora eu tenho que levar mais a sério ainda, né? Mais a sério ainda. Porque o meu filho pode não ser católico, assim, pode um dia dizer assim, cara, eu não vou acreditar em Deus. Mas o que eu desejo para ele é que ele não tenha dúvidas daquilo que a mãe dele é. Que ele tenha certeza sobre aquilo que a mãe dele é, sabe? Então, assim, levar a sério esse caminho de CDO, de escola de comunidade, de fraternidade, tudo aquilo que eu pude ter a graça de ter recebido desse caminho, eu me lanço, assim, mesmo às vezes sem entender, às vezes sem querer, às vezes sem vontade, mas eu me lanço. Porque e esse trabalho que é para o Carlos e agora é para a Madalena, e se Deus quiser para os outros que virão, eu, de certa forma, acredito que tenha atingido, por exemplo, o meu sócio, né? Porque ele não teve, quando ele me procurou, ele não teve dúvida. Ele não tem dúvida, por exemplo, da minha abertura à vida, de ter mais filhos. Você está entendendo? Tem uma cláusula no nosso contrato lá sobre a gravidez. Ele botou lá. Por quê? Porque ele não tem dúvida da minha abertura à vida. Porque a Luciana que quer ser uma ótima advogada, quer ser uma ótima mãe, e quer responder, é uma só, né? O que eu desejo para mim é ser uma só, eu quero ser uma só. Então, isso possibilita também que eu esteja com essa postura diante dos meus clientes, dos meus colaboradores, mesmo eles acreditando ou não em Deus, né? Mesmo eles fazendo o caminho religioso ou não, né? Não sei se responde assim de novo, né? Mas assim, Não, acho que não é nem para responder, né, Carlos? Assim, é não para é para caminhar. responder, exato, porque eu achei interessante essa pergunta dentro de um contexto da outra, né, que é uma pergunta, vamos dizer, muito mais, de uma certa forma, técnica e pensando no mundo do trabalho, né? Porque eu acho que, assim, a gente tem uma coisa que sempre me fascinou na nossa história, né? Foi isso que você acabou de colocar, né? Essa nossa capacidade, de levar a sério o desejo de ser eu mesmo o tempo inteiro, né?
não viver uma divisão entre a minha vida, vamos dizer assim, profissional, minha vida pessoal, minha vida, né? E essa unidade vem do encontro, né? Então, assim, eu acho que assim, é impossível falar de CDO, falar das nossas obras, sem recuperar essa gênese que vem desse encontro que foi feito e que nos cativou, né? Imagino. Então, imagina, agradeço muito pela colocação. Carlos, posso aggiungere una cosa? Posso acrescentar uma coisa? No, grazie, perché non voglio Obrigado. aggiungere cose a quelle che Eu não queria acrescentar coisa ao que a Luciana disse, e também você na pergunta de Celso. Mas, para mim, aquela pergunta que você colocou é muito interessante. O que é que nos ajuda a enfrentar as circunstâncias particulares? Por quê? Ou enfrentar as circunstâncias particulares, ou você tem razão. A CDO e também a estrada se tornam abstratas. Para mim, o que permite enfrentar as circunstâncias, os particulares cotidianos, é um ponto de apoio, é uma posição diferente para com a realidade. E esse ponto de apoio é um lugar, é alguém que nos ajuda, não que nos dá inspiração. Por isso que é fundamental que a CDO seja feita por lugares de pessoas que, mesmo façam o mesmo trabalho e que se ajudem nas problemáticas cotidianas, não nas grandes estratégias. Também porque, dizia o nosso empresário, num belíssimo encontro que fizemos com a Fundação Subsidiariedade, nesse momento é sempre mais difícil fazer estratégias a longo prazo, porque a situação é muito complexa. Então, nós temos que ver estratégias cotidianas, os problemas cotidianos, o meu empregado, o que eu vou fazer amanhã, são pessoas que são coisas que são a vida verdadeira da empresa, mas para enfrentá-las é preciso uma posição, um ponto de apoio. E depois é preciso entrar nessa realidade cotidiana, como você nos chamou a atenção, nos surpreendendo com o que aconteceu. Não podemos não nos surpreender. Eu digo isso pela 10ª vez. O sócio Luciana disse que queria trabalhar com ela. Depois, já tem razão. Não estou nem aí se ele confia, se ele tem fé ou não. Mas ele não pode se esquecer, nem ele nem nós, que ele queria trabalhar com ela. Por quê? O que será que ele viu? Que talvez nem nós, nem a Luciana víamos. Esse é o início da CDO. Surpreender-se, maravilhar-se com isso. E isso permite enfrentar os problemas cotidianos. O caminho é o caminho dos problemas cotidianos. Se antes eu me expliquei mal, nesse ponto é preciso ficar claro que é enfrentar os problemas de cada dia. Gente, muitíssimo obrigado. É uma pena que a gente não tenha mais, assim, tem um tempo limitado, né? Faz parte da vida. Então, eu vou agradecer novamente muitíssimo a vocês e à plateia pelas perguntas fantásticas que foram feitas e passar, então, de volta aí para o Olimar a condução da sessão. Olha, está com você. Um abraço. Obrigado, Carlos. Bom, com isso, encerramos o trabalho dessa proposta de trabalho dessa manhã. Muito obrigado, Celso. Muito obrigado, Luciana, pela disponibilidade. Mais uma vez, Guido, muito obrigado pela tua disponibilidade, paciência, pelas palavras. Se você quiser falar mais alguma coisa, Guido, para concluir, nós estamos encerrando o 9º fórum. Agora o Fabiano vai fazer a conclusão. Mas 8 foram presenciais. Esse é o primeiro que é virtual. Se o bom Deus quiser, o ano que vem... Fabiano concluda. Deus quiser, o ano que vem a gente faz um presencial novamente e você vem aqui conosco para nos honrar com as tuas palavras, com a tua amizade, com o teu testemunho. Grazie, mi farebbe molto piacere. Obrigado. Eu ficaria muito contente se pudesse. Bom, eu tenho a missão, então, de encerrar esse 9º fórum. Eu confesso a vocês que eu estou bastante emocionado e bastante contente com essa jornada que a gente fez nesses 2 dias, desde a noite de sexta-feira até amanhã, esse domingo. Vou tentar atrapalhar o menos possível depois dessa mesa de hoje de manhã, que foi belíssima.
como as outras. Quando a gente construiu esse fórum, e foi um desafio, porque foi o primeiro fórum, como o Olimer falou, foi o primeiro fórum online, virtual, e tem aspectos diferentes quando a gente faz uma reunião virtual, desde como que a gente pensou a preparação, até como a gente pensou o engajamento e a manutenção da atenção de vocês. Óbvio que tem várias coisas positivas, a gente pode ter com a gente várias pessoas ao redor do mundo conversando, dialogando com a gente, pessoas aqui de Manaus, pessoas do Rio, de São Paulo, então isso só é possível por conta da tecnologia. Do outro lado, tem o desafio de manter cada um de vocês conectados e atentos a essa riqueza. Porque, no fundo, quando a gente preparava, a gente só tinha um desejo. O desejo de compartilhar com vocês a riqueza que nós, da CDO, estamos vivendo entre nós. 2021 foi um ano desafiador, está sendo um ano desafiador, e a experiência da CDO, para mim e para muitos amigos, foi um ponto de sustentação muito grande. E a gente queria oferecer para vocês essa possibilidade. A gente queria oferecer para vocês a possibilidade de um local de ajuda e acho que isso ficou muito evidente, sobretudo na manhã de hoje. Já ficou evidente ao longo de todo o fórum, mas na manhã de hoje ficou muito, muito evidente, né? Então, eu convido vocês no chat, o Duda colocou um link de convite para vocês participarem do nosso grupo de WhatsApp. É a maneira com a qual a gente pode ficar em contato. Mas, de novo, como isso é uma estrada, isso é uma vida, a gente vai, com mais ou com menos intensidade, se encontrando ao longo do ano. Porque a CDO não é um fórum, a CDO é uma estrada, é um caminho. Eu agradeço muitíssimo a vocês, eu agradeço muitíssimo a todos aqueles que não apareceram, mas foram responsáveis para que esse fórum possa acontecer. Eu vou chamar agora o Eduardo, que vai fazer de maneira mais precisa os agradecimentos e vai fazer também um pouquinho de avisos. Um bom domingo para vocês e agradeço a Celso, a Luciana e a Guido, ao Olimar e ao Carlão pela disponibilidade dessa manhã/tarde de domingo. Eduardo, com você. Bom, boa tarde para todo mundo. Então, eu queria começar agradecendo a todas as pessoas que nos ajudaram aqui para formar o fórum, né, para organizar o fórum. Então, Fabiano, Silvia, Andréa, Carlão, Wellington, Gustavinho, se eu esqueci alguém, me desculpa, mas todas as pessoas que ajudaram, principalmente também os nossos tradutores, né? Eles estão ajudando na interpretação para o italiano, para o espanhol e para o português. Então, a Nena, o Carlinhos, o Sérgio e o Andréa, o Luca e também o Biagio, que foram as pessoas que nos ajudaram. Então, eu agradeço a todos por essa ajuda, né? E lembrando algumas coisas que a gente teve, a gente teve a abertura, relançamento do livro da CDO, do O Eu e o Poder das Obras, não da CDO, né? Então, se vocês se direcionarem para o site da CDO, que é www.cdo.org.br, ali você vai encontrar o link para comprar o livro do fórum e vai encontrar também o link para se associar a Entre Passos. A Entre Passos foi quem fez para a gente a curadoria dos nossos momentos culturais, que eram os vídeos da entrada, né? A Entre Passos é uma experiência que nasceu de amigos que fazem curadoria de livros e poesias e enviam a cada 2 meses um material para os assinantes de Passos com conteúdos mais interessantes. Então, convido a todos, novamente, a entrar no grupo do WhatsApp e seguir as nossas redes sociais, estão todas indicadas no nosso site,
Um bom domingo a todos e até o próximo encontro.